Quando pegamos o ônibus para ir pro Atracadouro, vocês não imaginam o inferno que foi esse ônibus. Foi muito lotado, muita gente. E os policiais falaram, não, aqui não é Morro de São Paulo, aqui é Gamboa. Mas agora a gente tá em um mirante para ver o pôr do sol, aqui em Morro de São Paulo. Nós também visitamos as praias de 1 a 4. A praia 2, a gente foi em março, né? E era o mês dos israelenses. Mas olha que lindo, muita natureza. Quando chove aqui, meu Deus, fica lindo. É macaco passando pelo fio, é papagaio, é manga. Agora a gente está na praia da Gamboa. Isso acaba roubando um pouquinho da identidade da ilha, né? Da cultura, assim. Olha aqui, meu Deus, que coisa linda. E aí pessoal, aqui é o Diogo do Viver a Jornada e eu vou compartilhar com vocês como foi a nossa jornada saindo de João Pessoa, na Paraíba, até chegar em Morro de São Paulo, que foi uma viagem extremamente complexa, então vou contar pra vocês. Acho que foi um total de 20 horas até chegar em Salvador. Chegando lá no terminal hidroviário de Salvador, a gente comprou uma passagem que custava R$ 6,60 para atravessar de ferryboat. Compramos essa passagem agora para Bom Despacho. Ferryboat, segunda a sexta, R$ 6,60, chegamos aqui R$ 1,50 para pegar de tudo. Sim, demos sorte que o ônibus chegou cedo no terminal. Saudade de Niterói, é um ferryboat ou um CCR Barca esse daqui, ó. A imagem é linda e lá dentro desse ferryboat vendia várias coisas, inclusive uma casquinha, né, um sorvete de mangaba. Essa travessia dura em média uns 40 minutos até chegar em Bom Despacho. Anotem todas essas informações. A gente saiu lá de João Pessoa de noite, mais 11 horas. Chegamos em Salvador umas meio-dia, depois fomos pro terminal hidroviário para pegar o ferryboat para atravessar para Bom Despacho. Chegamos em Bom Despacho, aí saindo de onde a gente veio direto, a gente encontrou aqui essa Cidade do Sol e do lado tem a Águia Branca. A gente ficou dando voltas procurando a Águia Branca e não encontramos. Aí agora a gente descobriu que é do lado, só que escondida. É, só tem que atentar pros horários. Por exemplo, a gente pegou agora esse daqui para ir para Valência, é o próximo horário 3h20. Agora já é 3h05. É de 1 hora. É. E aí esse daí é mais caro, né? Que é o executivo, mas tem o convencional que é mais barato. Só que saía daqui 4h20 e não ia dar sorte de esperar, porque a gente ainda tem que atravessar de lancha para Morro de São Paulo. Então pode ser que quando a gente chegasse lá, se pegasse de 4h20, não ia ter mais. É porque a gente viu na internet que a última lancha rápida sai 6 horas da noite para Morro de São Paulo. E a gente não sabe como que é, né? Então, pra não arriscar, a gente pegou de 3,20, então a gente pagou R$50 e o outro era 37, é uma diferença de R$13. 26 no caso, porque nós somos um casal. E aí a gente agora vai pegar o ônibus pra Valência e de Valência a gente vai fazer o quê? Pra pegar um barco pra atravessar pra Morro de São Paulo. Pegar a lancha rápida pra Morro de São Paulo. Cara, que doideira. A gente pegou um ônibus aqui executivo, a gente pagou mais caro, R$50, do que o convencional que tava 38. Tá um calor do caralho, não tá funcionando direito o ar. A diferença era que esse aqui tinha ar-condicionado. É, o convencional não tem ar-condicionado e também por causa do horário, né? Esse sairia antes, porque se a gente não saísse antes, agora no horário de 3h20, acabou saindo 3h30 por aí. 3h40. A gente não conseguiria pegar a lancha pra atravessar pra ir pra Morro de São Paulo. Então a gente tá indo no sufoco aqui no calor. Mas a gente tá indo na expectativa de ainda ter barco pra gente atravessar. Senão lascou, um perrengue. Olha o perrengue. Chegamos, quase não chegando. O motorista deixou a gente longe pra caralho. Desgraçado, às vezes a gente deixa a gente na rodoviária que seria mais perto, ele deixou todo mundo que ia pra Morro de São Paulo um pouco mais longe. Aí a gente teve que andar uns 20 minutos com esse peso de mochila. Chegamos aqui no cais, a moça falou que esse horário aqui são o quê? 5h55 a gente chegou. Só tem uma opção, que é a última opção, que sai 6h20. E nessa a gente precisa pegar um ônibus aqui e depois pegar o... Você vai pro Atracador pra pegar o ferryboat. É, que tá tudo incluso nesse valor, que é R$23 por pessoa. Mas... puta que... Porra. É, de qualquer forma a gente não ia pagar a lancha, né? Que ia ser R$50 por pessoa. Então era a única opção que a gente tinha. Pelo menos a gente conseguiu ainda passagem nesse horário. É, aí ela falou que depois, se você chegar depois de 6h20, que é a hora que sai o ônibus, é agora só indo direto pro Atracadouro e lá ver se tem alguma embarcação pra sair. Então, fiquem ligados. A gente realmente de fez olheira. tudo. Eu tô preta, minha olheira. Só sono. Não é? Fala, amor.
Quando pegamos o ônibus para ir pro Atracadouro, vocês não imaginam o inferno que foi esse ônibus. Foi muito lotado, muita gente indo para lá. Era uma sexta-feira, então foi um inferno. Muita gente, muita mercadoria empilhada em cima das outras, gente gritando, brigando. Foi uma cagada só. Mas, enfim, chegamos no Atracadores e pegamos o barco para ir para Morro de São Paulo. Chegando no Atracadouro, pegamos o barco. Fomos indo em direção ao Morro de São Paulo, porém aconteceu um imprevisto. Não sabíamos que o barco parava em Gamboa, que é do lado de Morro de São Paulo, fica na mesma ilha. Parava em Gamboa primeiro. Aí nós, confiantes, descemos do barco, fomos até o centro de Gamboa. Aí perguntamos pros policiais se era Morro de São Paulo de fato. E os policiais falaram, não, aqui não é Morro de São Paulo, aqui é Gamboa. Então voltamos correndo pro barco para que ele não fosse embora sem a gente para ir pro Morro de São Paulo, senão a gente ia ficar em Gamboa na primeira noite que tivesse chegado lá. Finalmente chegamos em Morro de São Paulo e nos primeiros dias que ficamos por lá, fomos conhecer logo tudo. Conhecemos o centro, conhecemos as praias, fomos em quase todas as praias, acho que nos primeiros dias que estivemos lá. Fomos na primeira praia, na segunda praia, na terceira praia, na quarta praia, na praia Porto de Cima, nos caminhos que tem lá que parecem trilhas. Fomos no centro lá também, que rola roda de capoeira. Conhecemos a igreja, a sorveteria da Ribeira, que foi uma das ganhadoras lá do sorvete mais gostoso do mundo. E nos primeiros dias a gente faz isso, né? A gente conhece os lugares e depois a gente aproveita para gravar conteúdo para vocês. Hoje a gente tá indo no paredão de argila, que tem aqui em Morro de São Paulo. Pode passar na pele, que hidrata e tudo mais. Na verdade é na Praia da Gamboa, que é do lado, né? Aí a gente tá fazendo uma caminhada pela praia pra chegar até lá. A gente começou da praia do Porto de Cima, que é perto da onde a gente tá hospedado. E aí a gente vai fazer uma caminhadinha, acho que de 30, 40 minutos. E o importante é que tem que vir na maré seca se tu quiseres vir pela praia. Porque se tiver com a maré cheia, só por cima. E também a gente não sabe se tem trilha por cima, né? Porque a gente tá vindo pela praia pela primeira vez. Então, aí tem que ver isso antes de vir pra caminhar pela praia. E a paisagem é muito bonita, muita gente não, né? Algumas pessoas, assim, no decorrer da caminhada, que ficam paradas, tomando banho na água. E a água, porra, muito foda. Cristalina. E aí, caso você não queira fazer esse trajeto caminhando, sai lá do porto o barquinho pra Gamboa. E aí, caso também você queira ficar mais tempo, a gente vai ter que ficar até a hora da maré, né? Senão a gente não vai conseguir voltar andando. Qualquer coisa a gente pega... A gente não, as pessoas que quiserem voltam com o barco também. Quando a gente chegar lá, a gente mostra como é pra você. Então, gente, chegando no paredão de argila, a gente foi se passando a argila lá, tudo quanto é canto. E a gente descobriu depois de um tempo que tava lá, que tem diferentes tipos de argila. Tem a branca mais escura, mais amarela, e elas fazem diferentes benefícios pro corpo. Então, vê a plaquinha que tem lá explicativa, você vai encontrar por que tipo de argila você quer passar no seu corpo. Agora a gente tá na Praia da Gamboa. É do ladinho do paredão de argila que a gente foi. Ficou todo pintado e hidratado. Você se sentiu hidratada? Muito gostoso. Passei até no cabelo, nem sei se podia, mas a argila é bom pra tudo. A gente foi pra lá e agora a gente tá andando aqui pela Praia de Gamboa. Cara, o que acontece? Quando a gente chegou, a gente desceu em Gamboa, porque pensávamos que era Morro de São Paulo. Aí, agora a gente fez essa caminhada, foi na argila e agora a gente tá na praia de fato de Gamboa, que é onde a gente ficou pela primeira vez, né? Desceu pela primeira vez. É isso, olha como é a praia. Hoje nós viemos aqui na sorveteria da Ribeira, uma das duas sorveterias aqui do Brasil. Ela e a Caiu, que foram premiadas entre as 50 melhores sorveterias do mundo. Aí hoje a gente veio comer um sorvete de tapioca. Né? A gente veio comer aqui em Morro de São Paulo. Uma bola tá 17 reais. Não tão diferente da Caiu, né? Mas mesmo preço, eu acho, na verdade. O moço tá fazendo sorvetão. E aí, amor, o que você achou? Gostou? Mandou. Melhor do que da Caiu? Não sei. Não sabe? Não posso trair minhas origens, né? Caiu é melhor. É, né? Mas é bom. A gente tá indo ver o pôr do sol no Farol. Enquanto a gente come sorvete da Ribeira, de tapioca. Subiu umas escadas desgraçadas pra chegar lá. Nós viemos hoje aqui. A gente veio ver o farol que a gente viu, mas agora a gente tá em um mirante pra ver o pôr do sol aqui em Morro de São Paulo. É Mirante do Farol, né? Acho que é Mirante do Farol o nome mesmo. Sim, mas... Aí a gente tá aqui, muita gente também pra ver, ó. A galera lá atrás tem Tem uma quarta, né? tem um palcozinho, né? Tipo um mirante mesmo, de fato, de madeira. Aí tem um menino cantando e tudo mais. Vende drink aqui em cima também, que é o drink do corno. Aí tem o famoso drink que é de caipirinha no cacau. Muito bom. Não experimentou, mas... tem uma promoção, né? Aqui a gente tá em março de 2025 e a promoção é
R$50 o drink no Cacau, mais um copo de 200 ml. Então não sei se vale a pena. Enfim, mas um drink que a gente não viu em nenhum outro lugar. Gente, um dos pôr do sol mais bonitos da minha vida foi lá em Morro de São Paulo, aí nessa fortaleza do Tapirandu, se chama Fortaleza do Tapirandu. É um lugar que aparentemente está abandonado, mas tem muita gente que visita lá. Principalmente no pôr do sol, a gente vê as pessoas sentadas com as cangas, pessoas que sentam até na mureta da fortaleza. E o pôr do sol dali é lindo, porque ele se põe na água, né? Meio que nas montanhas, meio que na água, é muito lindo. A gente comeu um churros muito gostoso, que foi assim, uma facada no coração. Se não me engano, era R$16 esse churros pequenininho, que a gente pagou R$5 lá em João Pessoa. Nós também visitamos as praias de 1 a 4. A praia 1 é um lugar que costuma ficar mais as pessoas que são dali ou que são da Bahia, mais locais mesmo. A água é um pouco mais gelada, assim como a 2, e a 3 e a 4 são quentes. E aí nessa praia 1 tem bike aquática, se você quiser. É ali que chega o passeio da tirolesa. A praia 2, a gente foi em março, né? E era o mês dos israelenses. A gente não sabia disso. Foi a minha preferida, não pelo público, porque eu não gosto de muita gente, eu gosto de praia mais tranquila. Então, assim, ela era quentinha, mas era um quentinho ideal, como todo o Nordeste que a gente conheceu. Agora, a 3 a 4 eram quentes, quentes. E aí, já falando da 3, né, é dali que saem mais passeios. A gente também viu bastante locais ali, mas ainda dava uma misturada. Mas já na 4 parece que realmente são da Bahia ou turistas brasileiros. Poucos turistas estrangeiros, mas também é uma praia que tem bastante infraestrutura, assim, tipo, tem vários barzinhos e tal. Ó, agora estamos nas piscinas naturais aqui da praia 4, ou quarta praia, tudo faz. E é assim que fica seco, quando tá... A maré seca, claro, né? Mas tanto de gente aqui indo pra essas piscinas naturais aqui que os corais protegem, né, e formam. Mas a água é muito quente, mas é cheio de peixinho. Dá pra tirar foto, tem drink, tem tudo aqui. E a praia fica lá, então enche tudo isso. Vou mostrar pra vocês aqui um tour da casa que a gente tá, que é aqui em Morro de São Paulo. Ó, nosso quarto é esse, são 2 camas, solteiro. Aqui tem outra pessoa também. É bem simples e tal, mas tem de tudo, né? Pra gente não passar necessidade, tem geladeira, tem micro-ondas. E aqui fora, pra vocês terem uma ideia de como é lindo a entrada aqui dessa pousada, Casa Porto de Cima. Mas olha que lindo, muita natureza. Quando chove aqui, meu Deus, fica lindo. É macaco passando pelo fio, é papagaio, é manga. E o que a gente faz aqui, né, durante esse período que a gente tá? A gente tem 9 ou 10 dias ainda aqui na ilha, né, amor? 6 dias aqui na ilha. E basicamente a gente sai a partir de quarta até domingo, assim, pra vender joias. Quando a gente tá afim, né? Quando a gente anda principalmente tá afim, porque ela que aborda as pessoas, então... É o principal ponto. Mais ou menos. Não, estamos sim. Então a gente tá indo quase todos os dias, principalmente quinta, sexta, sábado e domingo. A gente tá indo. A gente percebeu que aqui o horário bom é 10 da manhã. Acho que em todos os lugares mais ou menos é esse mesmo. 10 da manhã tem que ir. Aí a gente vai, a gente volta, almoça, descansa um pouquinho antes de sair pra poder passear agora por conta própria. A gente vai pra praia tomar banho e tal. Aí depois a gente vê o pôr do sol, que é muito bonito daqui também. E de noite a gente costuma comprar alguma coisa pro dia seguinte, porque a gente não tá fazendo compra mensal, assim, que aqui é bem pequenininho, faz a cada 2 dias e tal. Também joga um baralho, que eu tô dando uma surra no dia. Ontem eu ganhei 2 vezes, 2 partidas. Alguns pontos interessantes aqui da ilha, né? Que a gente percebeu antes de pesquisar, antes de vir pra cá e também. Dá pra fazer muita coisa a pé aqui da ilha. Quase todos os pontos turísticos que quiseres ir, tu consegue ir a pé. Até para ir para Gamboa, que é outra parte da ilha, digamos assim, né? Tipo, outro bairro da ilha, sei lá. Você consegue ir a pé também. Aqui tem muito israelense, vou deixar uns takes agora, ó. Tanto de israelense que tem na praia. Os moradores falam, né? Que um ex-militar israelense veio para cá um tempo atrás. Gostou tanto da ilha e pelo fato de ser de uma alta patente lá do exército israelense, ele falou bem da ilha.
Então, os jovens que se alistam, né, lá, porque todos os jovens, tanto mulheres quanto homens, são obrigatórios a se alistar ao exército. Essa informação eu sabia. Os dois? Aham. Quando eles têm um período, né, eles passam uns 3 anos no exército, eles têm um período de férias, eles ganham um valor para fazer o que quiser da vida, né? Fazer mochilão, viajar, ir para outro lugar, passar com a família, sei lá. Como tem esse falatório que aqui Morro de São Paulo, é tradição eles virem para cá, então enche muito de israelenses, principalmente no mês de março, que foi o mês que a gente está aqui na ilha. Tinha muito. Então fomenta muito o turismo aqui da ilha. Por outro lado, parece que é um roubo da identidade, assim, do turismo, porque acaba que todos os restaurantes, todos os estabelecimentos que vendem alguma coisa aqui se adaptam a esse público. Teoricamente, um lugar que seria para os brasileiros conhecerem, vir aqui curtir e tudo mais, acaba sendo mais voltado para os israelenses, porque eles têm um poder de compra muito maior do que os brasileiros, né, teoricamente. Isso acaba roubando um pouquinho da identidade da ilha, né, da cultura, assim. Mas o meu ponto que eu quero falar é que tem 2 lados, né? Um ponto positivo e um ponto negativo. Um é porque fomenta o turismo e o trabalho aqui na ilha, e o segundo porque acaba roubando um pouquinho da cultura, do estado, das pessoas que moram aqui na ilha, para se adaptarem a essa cultura israelense, né? Tanto pelo fato que tem aqui DJs, tem casas, tem pousadas que são todas adaptadas para esse público. Os cardápios também são tudo hebraico. Então tem esses 2 viés, né? Que deve ser levado em consideração e fazer uma reflexão sobre isso. Aqui na ilha, né, as coisas, como vocês podem ver nas coisas que a gente foi gravando, né, preços de restaurantes, comidas, lanches, artesanato, joias, são muito caros. Então, de fato, se você vier pra cá e não tiver muita grana e não vier preparado para gastar, então você vai passar um pouquinho de dificuldade. A gente já sabia que ia ser caro, mas a gente está se adaptando, até mesmo o nosso cardápio, assim, nossa comida, nosso almoço, para gastar o mínimo possível e trabalhando ao máximo possível para diminuir os custos para chegar aqui, né? O transporte que foi muito caro. Além do transporte, tem a comida, que é muito cara aqui também, os lugares para te passear, os passeios, os restaurantes, que são em lugares mais privilegiados de vista e tudo mais. Então, venha preparado. Por exemplo, alguns lugares que dá para ser substituído. A Toca do Morcego, que é muito conhecida pelo pôr do sol bonito, ou assim, o pôr do sol é bonito de qualquer lugar daqui da ilha. E tem alguns lugares que são gratuitos, que você pode ver um pôr do sol que é quase eu acho que até na mesma, né, amor, direção do Toca do Morcego, não é? Sim. Que é a Fortaleza de Itapirandu, que é aqui embaixo, o Forte, Fortaleza, não sei. E também tem o Farol. Então, ambos, onde você estiver, você consegue ver o mesmo pôr do sol da Toca do Morcego. Você paga 45, 50 reais só pra entrar. Fora consumo, fora couvert. Então, assim, tem coisas que dá pra ser substituído. Que nem frango, uma bandeja de frango que é 31 reais. Aí a gente tá fazendo umas substituições, pegando algumas coisas mais baratas. A gente fez no mercado lá em João Pessoa, que foi o lugar que a gente tava aqui antes, pra poder trazer algumas coisas. Então trouxe mais peso, mas conseguiu economizar pelo menos uns 3, 4 dias ali de alimentação. Algumas escolhas mais inteligentes. E a gente também faz muita pesquisa. Caralho, que borboleta linda da porra, vai tomar no cu. Por exemplo, também, pesquisar preços. Arroz. O arroz a gente viu aqui tudo 9, 10 reais, 9, 10 reais. A gente olhou todos os mercados, achamos em um R$6,95. Aí foi nisso que a gente comprou. Então, assim, também é isso, né? A gente gastou um pouco mais de tempo. Então, quem tá com mais pressa, que vai ficar só 3, 4 dias, realmente não tem muito o que fazer. Mas, como a gente vai ficar 15 dias, vale a pena a gente ver o valor do arroz, porque a gente vai economizar, né? R$2 que seja. R$2 em cada coisa, a gente economiza bastante. Se você também não comer que nem um desesperados, que nem a gente toma café da manhã, almoça, toma lanche da tarde e janta. A nossa colega que tá aqui no quarto, ela só faz uma refeição no dia, porque ela também não sente muita fome, mas assim, ela só faz uma refeição no dia e tá bom. A gente não, a gente faz às 4, às vezes até 5. E olha que a gente já modificou bastante o nosso hábito alimentar, né? Tipo, verdade. nem todas as vezes a gente tá jantando. Às vezes a gente só lancha. A gente só lancha e tal. E a gente já emagreceu 10 quilos por conta disso. É que a gente anda muito também, né? A gente faz muita coisa. Outras coisas que dá pra economizar, pra fazer o passeio da Praia da Gamboa. O passeio mesmo, eu acho que é 50, 60 reais. Ou se você quiser pegar só um taxi boat, né? Aí é 10 reais por pessoa. No nosso caso, a gente fez andando, que dá pra fazer, só que só dá pra fazer na maré baixa. Então a gente viu um dia que tava com a maré baixa, que a gente tinha disponibilidade de horário, a gente foi. A gente fez o passeio gratuito, foi e voltou a pé. Nas praias, as comidas são muito caras, muito caras.
E lanche mesmo não tem, é só petisco, é camarão, frutos do mar. Aí tem de vez em quando um crepe, uma água de coco. Acarajé. Um acarajé mesmo, a gente pode esquecer que a gente tá na Bahia, né? A gente ainda não comeu acarajé aqui do Morro de São Paulo. Nem vamos comer, que aqui é muito caro, Deus me livre. Mas lá na Bahia, quando a gente descer no Porto, eu vou pegar um, que lá é 10 reais, aqui é 30. Eu não vou pagar. Aí, enfim, aí a gente economiza fazendo o quê? Levando coisas que, apesar de ser caro no mercado, é mais barato do que na praia. Então a gente costuma fazer essas substituições, que são coisas básicas, mas que fazem toda a diferença. E com relação à água aqui também, a água também não é muito boa pra beber. Então a gente não toma água da pia. A gente compra um galão de 20 litros, que é 20 reais o galão de 20 litros. Então, bem puxado, mas o de 1 litro, a garrafa de 1,5 litro é 4 reais. Então, fazendo as contas, vale mais a pena ter um garrafão de 20 litros, né? Aí é isso. Bom dia, pessoal! Hoje a gente acordou num lugar mais especial. A gente tá aqui no Porto de Cima, Morro de São Paulo, Bahia. E aí a gente tava voluntariando aqui. E nos últimos 3 dias a gente fez uma troca. Não deixa de ser trabalho também, né? Que a gente vai produzir conteúdo pra cá em troca de 3 dias de hospedagem num chalé privativo, que é o que é alugado pra cá, que é alugado para as pessoas, né, que vierem pra cá. E a gente vai mostrar um pouquinho do lugar pra vocês. Esse aqui não é publi, mas é porque é muito lindo. Olha, vou começar mostrando pra vocês a vista. Olha aqui, meu Deus, que coisa linda. Deve estar dando pra ouvir também no vídeo o barulhinho de passarinho, o barulhinho de macaquinho gritando. A gente tá no meio da floresta, tipo assim. E a vista que é linda, 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 linda. A gente acabou de acordar também. Cara de sono. Ah, é, mas assim, acordando da melhor forma possível, né? Como acordar da melhor forma, Morro de São Paulo. Agora a gente vai tomar um cafezinho da manhã. Vou mostrar um pouquinho a nossa rotina hoje, né? Hoje a gente tá de folga. E aí a gente vai... Trabalhar. A gente tá de folga, mas a gente vai sair pra vender joias, né? Depois a gente deve curtir um pouquinho o pôr do sol e tal, porque são os nossos últimos dias aqui. Foi muito legal, aqui é um lugar muito lindo, gostamos muito. E eu vou mostrar depois pra vocês o quarto completo, que aqui é uma casinha completa, né? Tem uma cozinha, a gente tá aqui na cozinha, deixa eu mostrar pelo selfie mesmo, que tem tudo, assim, tem fogão, tem um frigobarzinho aqui, panelas, tem até sal, açúcar, óleo, assim, se precisar. A gente também já tinha feito umas comprinhas, né? Que a gente tá aqui um tempo, então a gente tem como cozinhar aqui, aí dá pra economizar muito. Isso é uma dica muito legal pra vocês ficarem em um lugar aqui em Morro de São Paulo que tenha cozinha, porque os preços dos restaurantes aqui são, assim, absurdos. Um PF é 50 reais, entendeu? E aí uma comida pra 2, assim, uma coisa mais legal é 200 reais no mínimo. Então acho que vale a pena pegar um lugar que seja bem equipado, como vocês estão vendo agora nas imagens que o Diogo tá colocando, com cozinha, com um quarto legal. Aqui, pelo menos nessa época que a gente veio, não faz tanto calor, mas onde a gente tá nesse quarto tem o ar-condicionado, que é muito legal também, banheiro privativo. Mas, nossa, essa vista aqui, impagável. Linda, 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 linda. A gente vai deixar o arroba deles pra vocês aqui, pra vocês darem uma olhadinha também, caso vocês queiram, porque, olha, vale a pena. E, como em tudo, o Morro de São Paulo tem que ter um pouquinho de disposição, porque tem umas subidas. Esse quarto que a gente tá aqui é bem no alto. Eles têm quarto mais embaixo, então se você tiver uma dificuldade de mobilidade, só tem que subir, todo mundo tem que subir uma rampa enorme, ou uma escada, né, que tem um do lado, ali na entrada do porto, né, do cais mesmo. Todo mundo tem que subir, que é a entrada. Mas dali até aqui, que é o Porto de Cima, que é a hospedagem que a gente tá, não tem muita subida, é só mesmo reto. Se você ficar lá embaixo, que tem, aqui são 10 quartos, 10 chalézinhos, né, eles chamam, não é apartamentos, não são quartos, né. E aí se você ficar lá embaixo, tiver alguma dificuldade, é tranquilo. Com dificuldade de subir, essas coisas assim, tem como ficar ali. Mas se você tiver um pouquinho mais de disposição e tiver como alugar esse daqui de cima, eu acho que vale mais a pena, porque a vista... E assim, eu acho que eles são super modestos, porque o chalézinho é simples, mas não é simples, sabe? É muito bonitinho, muito confortável, tem tudo, né? Realmente é um espaço bem relaxante, porque você fica no meio da natureza, assim. São os bebês, a gente queria agradecer muito. E assim, essa oportunidade que a gente teve de voluntariado aqui caiu do céu, né?
Foi lindo, maravilhoso. Verdade. Hoje a gente não vendeu tão bem, o clima tá um pouco... O movimento tá meio fraco comparado à semana passada. Na semana passada, no sábado, a gente vendeu 30 peças. Hoje a gente só conseguiu vender 10. Tá sendo uma diferença bem grande. Mas é isso, né? Tem dias e dias. Por algum motivo, hoje o movimento tá um pouquinho mais fraco. Então, hoje a gente já vai aproveitar, vai descansar um pouquinho mais. E amanhã, que é domingo, voltar recarregado pra poder tentar vender mais. Depois da gente ter feito a nossa venda na Praia das Joias, a gente ficou por lá mesmo curtindo a praia. Como de costume, a gente sempre ia no final da tarde lá no Forte do Tapirandu para ver o pôr do sol, que é lindo, maravilhoso. E nesse dia que a gente estava indo para lá, tinha muitos adolescentes curtindo, pulando de lá mesmo, que tem um monte de pedra, eu sei como eles não se machucavam, mas lá é um bom lugar de ver o pôr do sol para ficar tranquilo e tal, curtir a vibe e sentir assim a conexão com a natureza, com o mar, muito maneiro. E de noite a gente aproveitou para ir na a mostra Casa 90, que tem exposição de várias obras que são maravilhosas, lindas, que vale muito a pena também a visita. Ela fica bem no centro, bem do lado da pracinha. A gente também viu uma roda de capoeira que estava acontecendo no centro da praça, que sempre tem, todo final de semana, essa roda de capoeira acontece para levantar dinheiro para os envolvidos, né? Também vale a pena dar uma passadinha de noite. Pessoal, Bom dia! estamos indo embora de Morro de São Paulo. Foi muito legal aqui, né? Foram 15 dias, mas a gente viveu intensamente, fez bastante coisa. Verdade, passou rapidinho. Sim, agora vamos pegar 50 horas de ônibus, de lanche, É, de barco, de tudo pra chegar. nos despedindo dessa vista maravilhosa aqui em cima. Aproveitando para pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo, compartilhar para as pessoas que vocês gostam. E se você gosta de acompanhar nossa jornada, segue a gente. Vamos viajar. Tchau. Vamos. E aí, pessoal, a gente pagou R$22 na passagem de Morro de São Paulo na lancha convencional até Valença. E lá a gente vai pegar um ônibus para poder ir para Bom Despacho, de Bom Despacho um ferry para Salvador. Chegamos em Bom Despacho, finalmente, já compramos nosso ticket para o ferryboat que vai em direção a Salvador, mas a gente teve um problema aí no caminho. O ônibus são 2 horas, só que tá marcado de sair 1 hora, ele não saiu 1 hora. 1 hora começou a embarcar, né? É isso, acho que 1 hora começa o embarque, então ele não sai 1 hora, então é bom você tentar isso. E como aqui a ferry é de 1 hora, se a gente chegasse 1h55 dava pra pegar. 1h55 não, 2h55 dá pra pegar de 3. A gente chegou aqui 3h10, Sei. já tinha ido embora. É, Aí agora a gente tem que comprar de 4, a gente tá aqui esperando aqui um tempo, vai ter que esperar um vai tempão. chegar no laço lá para pegar o próximo ônibus para ir para porque Aracaju. A gente precisa pegar 6 horas no ônibus, só que a gente vai descer mais 5 e pouca lá em Salvador e pegar um Uber ainda pra chegar na rodoviária. Ai meu Deus, proteja ali.